Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a dados criminais concernente a esta semana, portanto de segunda a sexta-feira, a Polícia Nacional registrou um total de 113 casos criminais, tendo redução de 12 casos significativamente em comparação com a semana transata. Portanto, relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 62 casos criminais, tendo redução de 5 casos. Portanto, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde teve um registro de 16 casos criminais, tendo assim aumento de 2 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 18 casos criminais, com aumento de 1 caso. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 10 casos criminais, tendo redução de 6 casos. Portanto, fazendo uma comparação entre vários comandos que recebem normalmente queixas criminais, portanto, a Polícia Nacional registrou para o Comando Distrital de Água Grande 21 casos criminais, Mesoche 11 casos criminais, Cantagalo 8 casos criminais, 5 casos criminais para o Comando Distrital de Lobata, para Cauê 1 caso, 5 casos criminais para o Comando Distrital de Lembá, 8 casos para o Comando da Região Autónoma do Príncipe, 3 casos para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, durante esta semana a Polícia Nacional registrou 48 casos criminais, tendo redução de 6 casos em comparação com a semana transata. Portanto, destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 21 casos criminais, tendo assim aumento de 1 caso. Fazendo uma comparação entre vários comandos distritais, a Polícia Nacional registrou para o Comando Distrital de Água Grande 11 casos criminais, para Mesoche também 11 casos criminais, Cantagalo 3 casos, 8 casos para o Comando Distrital de Lobata, 1 caso para Cauê, 6 casos para o Comando da Região Autónoma do Príncipe e Comando Distrital de Lembá, portanto 2 casos para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou durante esta semana 3 casos criminais, portanto tendo assim redução de 1 caso. A Polícia Nacional efetuou 22 detenções durante esta semana, teve redução de 3 casos, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional efetuou 4 detenções, tendo assim redução de 6 casos. Para crimes de furto, a Polícia Nacional efetuou 10 detenções, portanto teve aumento de 7 casos. Concernente à segurança rodoviária, portanto, durante esta semana a Polícia Nacional registrou 7 casos de acidente de viação, tendo redução de 2 casos. Portanto, acidente por atropelamento, a Polícia Nacional registrou 2 casos, tendo redução de 1. Acidente por colisão, 4 casos, que manteve-se de igual à semana transata. Acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 1 caso, que teve redução de 1 caso. Como consequência desses casos de acidente de viação registrada pela Polícia Nacional, tivemos um ferimento grave, portanto 6 ferimento ligeiro e 10 danos materiais. Portanto, a Polícia Nacional registrou um caso de acidente de viação, atropelamento, uma motorizada, portanto, em que um menor de 6 anos de idade foi assim atropelado por uma motorizada na localidade de Madre Deus, distrito de Água Grande, onde teve ferimentos e lesões ao longo do corpo. Portanto, dessa situação, o mesmo foi socorrido ao hospital para intervenção médica. Portanto, dada a gravidade da situação, o menor ficou sob a custódia dos médicos. Portanto, destaque desta semana, a Polícia Nacional tem uma situação em que 2 menores de idade, portanto, com idade compreendida entre 12 e 14 anos de idade, assim foram obrigados a fazerem sexo, portanto, com uma senhora de 40 anos de idade.
portanto, estamos a referir na praia SPM. Posteriormente, quando a Polícia Nacional tomou contacto desta situação, portanto, deu as devidas diligências, principalmente levando os menores ao centro de saúde para diagnóstico de saúde. Portanto, a senhora infratora, portanto, encontra-se em fuga, mas a Polícia Nacional está a envidar os esforços para, portanto, identificar a mesma. A Polícia Nacional também registrou uma situação em que um jovem de 22 anos de idade estava a praticar pesca em cima de uma pedra, portanto, na localidade de bairro Rosema, distrito de Lembá. Portanto, o jovem sentiu-se mal e caiu no mar. Portanto, com as diligências dos profissionais da capitania, portanto, só conseguiram encontrar o indivíduo no dia seguinte, já sem vida. O corpo do mesmo foi avistado quando eram 16 horas e 40 minutos, portanto, onde a Polícia Nacional lamenta a situação e aproveita para endereçar aos familiares sentimentos de pesar. Portanto, a Polícia Nacional também registrou situações de vandalismo em algumas escolas do nosso país e aproveita para alertar a todos que deslocam a estabelecimento de ensino para causar algum distúrbio, para, portanto, perturbar o normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Portanto, a Polícia Nacional irá tomar as devidas medidas. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para informar que vai retomar, portanto, a sua atividade de escola segura, onde irá, portanto, constantemente fazer patrulha e permanecer em algumas escolas de forma a pôr cobre nas ondas de vandalismo que se verifica nas escolas. A Polícia Nacional informa que irá tomar as medidas, irá punir os infratores perante a lei. Estas são algumas das informações registradas pela Polícia Nacional ao longo desta semana. Portanto, obrigado pela preferência. Voltamos na próxima edição.